Se prepare para o desafio. Responda a questão a seguir sobre óxidos. Vamos deixar ela um tempinho para você tentar. Você não consegue? Venha que nós vamos te ensinar. Agora, um pouquinho sobre os óxidos. Eles são divididos em óxidos iônicos, óxidos moleculares, óxidos básicos, óxidos ácidos, óxidos anfóteros, óxidos neutros e óxidos mistos. Óxidos são substâncias que possuem oxigênio ligado a outro elemento químico. Os principais óxidos presentes em nosso cotidiano são óxido de cálcio, óxido de magnésio, óxido de silício, monóxido de carbono, dióxido de carbono e peróxido de hidrogênio. Aqui temos alguns exemplos de óxidos no nosso cotidiano. O óxido de cálcio, conhecido também como cal, é usado na agricultura e na construção civil. O óxido de silício, que é encontrado na natureza, pode ser encontrado na forma de quartzo ou areia. O monóxido de carbono é usado para obter alguns produtos químicos. E o dióxido de enxofre é encontrado na queima de gasolina ou de óleo diesel. Temos os óxidos iônicos, que são formados pela união de um metal com o oxigênio, formando uma ligação iônica. Alguns exemplos disso é o monóxido de ferro e o dióxido de chumbo. Já os óxidos moleculares é a formação de um oxigênio que se junta a um não metal, formando uma ligação covalente. Alguns exemplos deles são o dióxido de carbono, CO2, e o trióxido de nitrogênio, N2O3. Temos aqui também os óxidos básicos, que são aqueles que, ao reagirem com a água, formam bases. Eles são formados por metais de baixo número de oxidação, ou seja, menor do que mais 5. Alguns exemplos são o hidróxido de sódio, que é formado pelo óxido de sódio mais água, e o hidróxido de ferro, que é formado pelo óxido de ferro mais água. Os óxidos ácidos são compostos químicos formados por ametais ou metais, que apresentam alto número de oxidação. Ao entrarem em contato com a água, esses óxidos sofrem reações que resultam na formação de ácidos. Essa propriedade é uma característica fundamental dos óxidos ácidos, que desempenham um papel crucial em diversas reações químicas e processos industriais. No slide podemos ver alguns exemplos de formações de óxidos ácidos. Já os óxidos anfóteros são óxidos que, dependendo do meio racional em que se encontram, esses compostos, na presença de um ácido, se comportam como óxidos básicos, e na presença de uma base, reagem como óxidos ácidos. Os óxidos neutros são um caso especial, já que eles não reagem nem com água, ácido ou base. Nesse caso, temos apenas 3 óxidos que se encaixam nessa classificação. O CO, que é o monóxido de carbono, NO, o óxido de nitrogênio, e o N2O, que é o óxido de dinitrogênio. Os óxidos mistos são a junção de outros 2 óxidos formados pelo mesmo elemento químico. Geralmente, eles apresentam a mesma forma molecular, M3O4. Nesse caso, o M corresponde ao metal e o O ao oxigênio. Aqui no slide, nós temos 2 exemplos de óxidos mistos, o F3O4, que é o tetraóxido de triferro, e o PB3O4, que é o tetraóxido de trichumbo. Em ambos os casos, a gente pode ver a semelhança na fórmula que foi escrita. No caso do primeiro exemplo, o F3O4, que primeiro apresenta o metal, que é o ferro, e depois o oxigênio. No segundo exemplo, o Pb, que é o chumbo, o metal, e depois o oxigênio. Os peróxidos são uma classe de óxidos compostos por substâncias binárias, isto é, formadas por 2 elementos químicos diferentes. Um desses elementos que compõem os peróxidos é obrigatoriamente o oxigênio, sendo eles divididos em peróxidos não metálicos e peróxidos metálicos. Peróxidos não metálicos tratam-se de compostos moleculares, uma vez que são formados por não metais a ligação covalente, como, por exemplo, a água oxigenada, o H2O2. Peróxidos metálicos são compostos iônicos que o peróxido está ligado a um metal alcalino terroso ou prata, como, por exemplo, peróxido de sódio, Na2O2, e o peróxido de prata, Ag2O2.
Os hidretos são compostos binários que apresentam o hidrogênio como um dos elementos. São divididos em hidretos metálicos e hidretos não metálicos. Os hidretos metálicos são compostos iônicos que apresentam o ânion hidreto ligado ao metal alcalino ou ao metal alcalino terroso, como, por exemplo, o hidreto de sódio e o hidreto de bário. Já os hidretos não metálicos são compostos moleculares que apresentam o hidrogênio ligado a um não metal, como, por exemplo, o metano, a amônia e o hidreto de fósforo ou fosfina. Agora, iremos demonstrar que, assim como nos óxidos, o oxigênio tem um papel importante na oxidação. Para isso, iremos precisar de água sanitária, um copo transparente com água, uma colher e dipirona em gotas. Para realizarmos esse experimento, é necessário colocar cerca de 20 gotinhas de dipirona no copo. Logo depois, dar uma leve mexidinha sobre a substância e incorporar na água. Assim, deve-se acrescentar uma tampinha de água sanitária no copo. Ali no vídeo é possível ver a troca de coloração da água. Isso ocorre devido à oxidação do dipirona, que é ocasionada pelo hipoclorito presente na água sanitária. A oxidação ocasiona a perda de elétrons. Isso faz com que uma das substâncias químicas se transforme, de modo que a coloração também. Nesse caso, a oxidação de dipirona fez com que ela ficasse azul e logo depois amarela, justamente porque ela se torna um elemento variável. E agora, você dá conta?